Nem todos os endereços IPv4 podem ser roteados na internet. Alguns deles só funcionam dentro da rede local. Você sabe reconhecê-los? Os endereços IPv4 são divididos em classes. A primeira classe, a classe A, ela compreende entre o valor 1 e 126. Então a gente vai olhar no primeiro octeto daquele endereço IPv4 e verificar se está dentro do intervalo compreendido entre o número 1 e 126. Se tiver, a gente considera que esse endereço é da classe A. E aí a máscara de subrede para esse endereço de classe A reserva os 8 primeiros bits para endereçamento da rede. Então a gente vai ter a máscara 255.0.0.0. Na notação de prefixo, notação CIDR, aquela notação embutida onde a gente tem o endereço IPv4 juntamente com a quantidade de bits que representam a rede, é 1/8. Justamente porque a gente tem 8 bits aqui representando a rede. O endereço de classe B é compreendido entre o valor 128 até o valor 191. E aí a gente consegue adicionar aqui mais quantidade de bits para endereçamento das redes. A gente tem aqui 8 bits a mais do que o endereço de classe A. Então, a máscara de subrede do endereço de classe B é 255.255.0.0. Se a gente pegar os 8 primeiros bits aqui do primeiro octeto, juntamente com os 8 bits do segundo octeto, a gente tem 16 bits que representam a máscara subrede. Então, a gente pode representar a máscara de um endereço de classe B como 1/16. Endereços de classe C são compreendidos entre o intervalo 192 até 223, dentro do primeiro octeto. E aí a gente consegue ter um pouquinho mais de endereços de rede. No caso, a gente consegue ter aqui mais 8 bits para endereçamento da rede, sobrando apenas 8 bits para endereçamento dos hosts. Então, neste caso, nós temos 24 bits que representam o endereço, a máscara de subrede representa o endereço de classe C. Então, a gente pode colocar na notação embutida CIDR, 1/24. Endereços de classe D são reservados para aquelas operações de multicache. Multicache é quando a gente quer enviar uma informação para um grupo de pessoas, um grupo de computadores. Então, a gente pode definir um endereço de multicache que vai estar compreendido dentro dessa faixa, 224 até 239, e se eu envio para esse endereço de multicache, eu consigo atingir vários dispositivos ao mesmo tempo. Algumas aplicações de sistemas distribuídos, de multimídia distribuído, fazem parte dessa classe. Finalmente, a classe E, a gente diz que é uma classe reservada. O valor do primeiro octeto tem que ser 240, é uma classe que não é utilizada no IPv4. Existe um endereço, pessoal, que começa com 127. Endereços que começam com 127, o 127.0.0.1, a gente diz que é aquele endereço IP privado, um endereço IP que representa a própria máquina. A gente chama de endereço de loopback. Então, se vocês verem esse endereço, 127.0.0.0.1, é o endereço que representa a máquina local. Existem também os endereços IPv4 privados dentro dessas classes. A maioria desses endereços IPs que a gente colocou aqui da classe A até a classe E são endereços públicos, mas existe aqui dentro da classe A, dentro da classe C e dentro da classe B, existem algumas faixas desses endereços que a gente só coloca dentro da rede local, para os nossos dispositivos dentro da LAN. Dentro da classe A, a gente tem o intervalo do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255, nós vemos que esses dispositivos que são endereçados dentro desse intervalo só funcionam dentro da rede local, são IPs IPv4 privados. E a máscara de subrede a gente sabe que já é 1/8, 1.255.0.0.0. Dentro da classe B, do 172.16 até 172.31.255.255, toda essa gama de dispositivos aqui representam IPs privados públicos de classe B, que possuem a máscara /16, ou seja, uma máscara 255.255.0.0. Dentro da classe B, a gente tem uma classe especial de endereços que representam a pipa, que é aquele endereçamento IP privado automático que ocorre pelo sistema operacional. Então, quando a gente não consegue ter um IP pelo DHCP ou de forma manual, o sistema operacional ele dá um endereço IP dentro dessa faixa de endereço, do 169.254.0.0 até 169.254.255.255. Então, se eu pegar um endereço IP dentro dessa faixa, ele foi dado de forma automática
né, pelo SO, e esse endereço, ele mostra que eu não tenho acesso à internet, eu não consigo acessar também dentro de uma LAN. Ele é um endereço dado de forma automática que eu preciso resolver meu problema de endereçamento. Finalmente, dentro da classe C, a gente tem uma faixa de endereços também que a gente considera privado, que é do 9268.00 até o 9268.255.255. Toda essa gama de endereçamento IP que foi colocada aqui dentro é considerada IPv4 privado. E, de novo, está na classe C, a gente tem 24 bits para representar a rede. Ou seja, a máscara de subrede nesse caso será 255.255.255.0. Bom, pessoal, máscara subrede a gente já viu o conceito, né, no vídeo anterior, mas máscara é aquele conceito que mostra que qual é a parte do endereçamento IP que representa a rede e qual é a parte do endereçamento IP que representa os dispositivos finais, os hosts. Uma regrinha básica que a gente tem para definir se aquela máscara de subrede é válida é sempre pensar que a máscara precisa ser definida dessa forma. Eu tenho uns seguidos de zeros. Essa é a regra máxima. Ou seja, existem alguns octetos possíveis para as máscaras. Eu tenho que respeitar a regrinha de ter uns seguidos de zero. Então, por exemplo, eu posso ter tudo zero, eu não tenho nenhum, mas eu tenho tudo zero, isso é possível. Quando eu tenho, nesse segundo caso, o primeiro 1, eu posso ter um apenas, e depois tudo zero. Eu estou respeitando a regrinha de uns seguidos de zero, tenho somente um, mas eu não tenho aqui a violação dessa regra. Eu tenho um único 1 seguido de vários zeros. Então, o decimal correspondente seria 128. Eu posso ter um segundo 1, nesse terceiro caso. Então, agora eu tenho o 128 e o 64 com 1 em cima. Então, somente esses dois uns são uns depois seguidos de zero. Então, o valor decimal seria 192. Eu não posso ter, por exemplo, um 0 aqui no 32 e depois um 1 no 16. Eu estaria infringindo a regra. São uns seguidos de zero. Então, seguindo essa mesma lógica, aqui neste exemplo eu tenho 3 uns. E aí o decimal para essa máscara seria 224. Eu teria um em cima do 128, um em cima do 64 e um em cima do 32. Se eu colocar 4 uns, eu represento 240 aqui neste exemplo. Se eu coloco 5 uns agora, como é mostrado aqui no slide, eu represento 248. Lembrando, né? Como é que eu estou fazendo essas contas aqui dos uns e transformando para decimal? Existe um vídeo aqui, eu vou colocar na descrição, para quem não viu a transformação do número binário para o decimal. É importante a gente saber nesse momento. Posso colocar 6 uns. 6 uns eu tenho o 128, o 64, o 32, o 16, o 8 e o 4. E aí, somando todos esses decimais correspondentes, eu tenho o número 252. Então, seria um número decimal possível para a máscara de subrede. Eu posso ter 7 uns, neste caso, seria o 254. E, finalmente, os 8 decimais com os bits 1. Ou seja, eu estou usando o número 255, que é aquele intervalo máximo que cada octeto pode assumir. Então, para a gente verificar se a gente realmente aprendeu o conceito de máscaras de subrede IPv4 e quais delas são válidas, vamos ver esse exemplo. Vamos olhar aqui, 255.255.255.0. É máscara IPv4? Professor, esse aqui é um endereço de máscara IPv4 de endereços IPv4 classe C, onde eu tenho aqui 24 bits que representam a rede. O primeiro octeto com 8, o segundo com 8, o terceiro também com 8, somando 24 bits. Então, são uns seguidos de zero. Como é que eu represento 255? Eu lembro que eu coloquei 1 aqui para todos os decimais, para representar 255. Então, eu tenho 8 uns para representar o primeiro octeto, depois mais 8 uns para representar o segundo octeto, depois mais 8 uns para representar o terceiro octeto, depois mais 8 zeros aqui para representar o quarto octeto. Então, eu tenho 24 uns, em sequência, representando aqui os 3 primeiros octetos, e mais 8 zeros. Então, aquela regrinha de 1 seguido de 0, eu estou seguindo, então essa máscara é válida. Olha essa máscara aqui de baixo. Ela já não é uma máscara IPv4 válida, porque eu tenho 8 bits aqui, 1 no primeiro octeto, 8 bits no segundo, depois eu tenho 8 zeros no terceiro octeto. E no quarto octeto eu tenho 8 uns. Então, aquela regrinha de 1 seguido de 0, ela está sendo infringida, porque eu tenho uns, depois mais 8 uns aqui, depois eu tenho mais 8 zeros e depois eu tenho 8 uns. Então, estou infringindo a regra. Então, esse endereço aqui não é um endereço IPv4, endereço de máscara subrede válido. Esse endereço 255.254, ele é válido porque, para a gente lembrar, novamente, o 255 a gente faz com 8 uns.
O 254, a gente só não usa o 1 aqui, né? Porque o valor máximo é 255, então a gente teria 1 aqui no 128, 1 no 64, 1 no 32, 1 no 16, 1 no 8, 1 no 4, 1 no 2. Teríamos um 0 aqui em cima do 1 e depois mais 8 zeros sequência. A gente está seguindo a regra, né? De 1s seguidos de 0. Teríamos aqui zeros em sequência. Então essa máscara é válida. Já essa máscara aqui de baixo é uma máscara não válida. A gente percebe que o 254 ele tem uma brecha, né? Então no segundo octeto eu não estou usando 1 para representar. Então eu teria um 0 aqui no segundo octeto. Mas note depois que eu tenho 248, que seria outra sequência de 1s. Então eu estou infringindo a regra. Tudo 0 é o endereço de máscara subrede válido. Eu não estou infringindo aquela regrinha de 1 seguido de 0. Todos os bits são 0 nesse caso. Quando tem o 255, 255, 255, 255, 255 também é uma máscara de subrede válida, porque eu tenho aqui 32 uns seguidos de 0. Essa máscara 200, a gente percebe claramente que no endereço PV4 a gente vai ter vários zeros aqui no meio para formar o 200, então essa máscara é uma máscara inválida. O 240 também é uma máscara inválida. Se a gente for fazer a conversão do 240, a gente percebe que a gente precisa do 128, depois do 64, depois do 32, depois a gente vai pular o 16, vai ter um bit 0 aqui no 16, e depois a gente vai precisar do 8. Se a gente somar 128, 64, 32 e 8, a gente chega no 240, mas a gente vai ter um bit 0 aqui em cima do 16. Então a gente vai ter essa quebra no meio da máscara de subrede PV4, e isso traz, mostrando que ela é uma máscara inválida. O 255, o 252, 00 é uma máscara válida porque eu tenho primeiro 8 bits, 1, e depois para formar o 252, eu só não uso o 2 e o 1. Então eu vou ter o 1 aqui em cima do 128, do 64, do 32, do 16, do 8 e do 4. Vou ter o 0 em cima do 2 e o 0 em cima do 1 para formar o 252, e depois eu vou ter vários zeros. Então estou seguindo aquela regrinha de 1s seguidos de 0. Essa máscara também é válida. A gente representa aqui o 255 com 8 uns, 255 com 8 uns de novo. O 128, vou colocar 1 aqui em cima do 128. E depois, todos os bits do terceiro octeto vão ser 0, mas também todos os bits do quarto octeto vão ser 0. Então essa máscara é válida. Essa máscara aqui, ela não é válida. 192, eu tenho aqui 24 bits uns, mas para me formar um 92 no primeiro octeto, eu tenho que somar aqui o 128 mais o 64. E depois todos os bits aqui para frente serão zeros. Então eu vou ter aqui uma quebra no meio do primeiro octeto. Os dois primeiros bits vão ser 1, aqui para representar 192. E os outros 6 bits serão 0. Mas depois, no segundo, no terceiro e no quarto octeto serão 1s. Então aquela regrinha de 1s seguido de 0 aqui, ela é infringida. Finalmente aqui nesse último endereço, o 255, 255, 25592 é válido porque eu tenho 24 bits 1 e depois mais 2 bits para representar 192. Então essa máscara aqui seria 1/26. Então ela é uma máscara válida. Espero que tenham gostado, pessoal, dessa videoaula, que tenham aprendido sobre máscaras de subrede PV4, como identificá-las, uma máscara válida ou não. Espero que tenham aproveitado e até a próxima.